Bom dia, pessoal. Dando início a um projetinho aí caseiro, né? Algo bem particular, onde a gente vai poder falar de futebol, uma coisa que a gente gosta, falando de casa, já que provavelmente a gente deve ficar durante um bom tempo tendo que assistir o futebol dessa forma, de casa, né? Esse corona trouxe uma realidade bem estranha para todo mundo, principalmente para quem curte, para quem gosta de futebol, para quem tem o praxe de estar em campo, e quem está acostumado com isso sabe que o estar em campo, o estar com os amigos, o estar no meio da torcida faz toda a diferença para assistir um futebol. Mas a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade e torcer para que ela não se prolongue durante muito tempo. Mas vamos lá. Hoje começa o futebol alemão, né? A gente está numa fissura danada de assistir futebol. É interessante a gente ver jogos antigos, mas chega a um ponto que a gente acaba ficando louco, né? Porque o futebol ao vivo é totalmente diferente. O futebol é um dos poucos esportes onde o imponderável, ou às vezes impossível, pode acontecer. E isso é que faz o futebol ser gostoso, isso que faz o futebol ser curtido por tanta gente e ser amado por tanta gente, né? A gente acostumou durante a semana a estar indo aos campos, durante o final de semana estar indo aos campos, e isso, infelizmente, não vai ser possível durante um bom tempo, como já disse. Mas vamos lá, hoje começa o futebol alemão, como eu já disse, e a gente está ávido por saber como que vai ser esse novo futebol que vai estar dando início aí pela Alemanha. Já tem futebol já na Coreia, alguns países como a Bielorrússia não pararam o futebol, todos eles sem a presença do torcedor, com um número bem reduzido de pessoas dentro do campo, contando jogadores, profissionais de futebol que trabalham nos clubes, até imprensa, né? Vai ter que se aprender a fazer o futebol de uma outra forma, né? Apesar que o tubão, que as pessoas já estão acostumadas, que o profissional, principalmente narrador e comentarista, ficam em estúdio, agora vão ter que ficar em casa e fazer as transmissões. Vai ser tudo muito novo, tudo muito experimental. Vamos ver como é que vai ser. Felizmente, vai ser um futebol diferente, pode ter certeza disso, porque o distanciamento, o medo até, não acredito que os profissionais que vão estar dentro do campo vão estar entrando sem esse medo de estar se contaminando. E uma coisa dentro do protocolo lá do futebol alemão que a gente vai ver, torcer para que não aconteça, mas existe um medo muito grande com relação às testagens, né? Porque vão ser feitas várias vezes, diferente daqui no Brasil, né? Do que está acontecendo. Não sei se, quando pensarem na volta do futebol por aqui, como que vai ser isso, porque a testagem, que é o grande detalhe, né, para a gente saber quem está contaminado, quem não está, quem já esteve, de onde que veio. Aqui no Brasil não está sendo tão levado a sério, mas lá na Alemanha já aconteceram testes, vão acontecer testes antes dos jogos, depois dos jogos,
e no caso de terem contaminados, vão colocar esse pessoal novamente em quarentena. E aí jogos vão atrasar, vamos aguardar, vamos ver como é que vai acontecer isso tudo. Torcer para que realmente as coisas, num espaço bem curto, possam voltar ao normal, mas a gente tem uma ideia de que esse espaço curto, infelizmente, parece que esse ano, aqui no Brasil, a gente que está um pouco atrás na contagem de tempo, né, com relação aos países europeus, à Ásia, à Oceania, eu acho que esse ano a gente não vai ter futebol, principalmente com a tranquilidade que a gente tinha antes. Felizmente, enquanto não aparecer essa vacina e possa se vacinar em massa, possa se vacinar todo mundo, é quase que impensado a volta do torcedor ao estádio. Eu dou graças a Deus, né, que tive a chance de ir no último clássico e ainda estou com um gostinho ainda desse jogo, mas quem tem mais tempo que não vai ao estádio deve estar com um gosto muito amargo na boca. Então, meus amigos, hoje vamos ver como é que vai ser essa volta do futebol alemão, que é um futebol de muito contato, é um futebol de muita pegada, é um futebol de muita luta, né, dentro do campo e de entrega mesmo dos atletas. Vamos ver como é que vai acontecer lá para a gente ver qual é esse futebol e como vai ser esse futebol, como que o jogador vai conviver com a falta do torcedor, né? A Alemanha é o principal país, o principal campeonato com relação à média de público. Então vai ser um bom termômetro para a gente ver como é que vai acontecer isso aí e de como que o futebol vai reagir. Um abraço, por hoje é só, e depois a gente volta aí falando de como a gente viu essa primeira experiência aí do futebol. Saudações, aqui vamos falar de futebol em geral, futebol internacional, futebol nacional, falar do meu Galo, falar do adversário também, do Cruzeiro, vamos falar de Vila Nova e vamos falar de futebol amador. Então, a qualquer hora aí a gente volta para poder dar seguimento a esse projetinho de casa aí que é futebol de casa, futebol de pijama, né? A gente saindo do estádio e voltando para casa. Que não seja longo, mas que seja prazeroso. Um abraço, até breve aí, galera. Com Deus.